Um fantasma, teoricamente, é o espírito de uma pessoa já falecida que supostamente assombra um determinado lugar. No entanto, não há evidências científicas que comprovem a existência desses fantasmas. Ainda assim, muitas pessoas acreditam que eles realmente existem. E para quem acredita na existência de fantasmas, a famosa Casa Branca, que é conhecida por ser a residência oficial dos presidentes americanos, é um lugar cheio de história e muito mistério. E o que não falta são rumores de que a casa seria assombrada por muitos fantasmas. Por lá, é extremamente comum ouvir histórias sobre antigos presidentes, boatos que contam como, por exemplo, que William Henry Harrison, que foi o primeiro presidente americano a morrer na Casa Branca, supostamente assombra o sótão da casa até os dias de hoje. De forma documental, vamos falar nesse vídeo sobre as aparições fantasmagóricas da Casa Branca. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. As histórias sobre a Casa Branca ser assombrada não vêm de hoje. Lá atrás, o presidente Ronald Reagan entretinha seus convidados em jantares com histórias assustadoras sobre como seu cachorro ficava latindo para coisas invisíveis e que sua filha, a Maureen, tinha acordado no meio da noite com uma figura transparente olhando pela janela do quarto que anteriormente já tinha sido o quarto do presidente Lincoln. O Ronald Reagan, ele alegava que acreditava que era realmente o próprio presidente Lincoln retornando à sua antiga casa na esperança de se reunir com sua esposa e filho. E aparentemente histórias assombradas com o ex-presidente Lincoln são bem comuns. As histórias de assombrações são tão comuns por lá que a Associação Histórica da Casa Branca afirma que o presidente William Henry Harrison, que foi o primeiro presidente que morreu na Casa Branca, continua até hoje a residir lá. Também existem histórias sobre o espírito do presidente Andrew Jackson, que também foi visto vagando por seu antigo quarto na casa. No entanto, não são apenas os ex-presidentes que assombram os corredores da Casa Branca. A Dolly Madison, que foi esposa do presidente James Madison, é vista regularmente visitando os jardins que ela mesma ajudou a plantar. Outro avistamento frequente na casa seria da Abigail Adams, esposa do presidente John Adams, que é conhecida por lavar roupa em um dos cômodos da casa. E os funcionários que trabalham até hoje chegam a sentir o cheiro de roupas molhadas com um leve odor de lavanda. Ainda assim, o avistamento mais frequentemente relatado na Casa Branca ao longo dos anos foi o fantasma, ou pelo menos a presença do célebre 16º presidente americano, o Abraham Lincoln, cuja vida foi tragicamente interrompida pela bala de um assassino em abril de 1865. A esposa do presidente Calvin, que atuou de 1923 a 1929, foi a primeira pessoa a dizer que realmente viu o fantasma de Lincoln. Segundo ela teria visto o ex-presidente esbelto olhando pela janela do Salão Oval para onde seriam antigos campos de batalha da Guerra Civil. Já a esposa do presidente Lyndon Johnson, que atuou de 63 a 69, teria sentido a presença de Lincoln em uma noite enquanto assistia a um documentário na televisão que falava sobre a morte do próprio Lincoln. Mas muito dos avistamentos do fantasma do Lincoln foram relatados durante a administração do presidente Roosevelt, que foi de 1933 a 1945. O Roosevelt presidiu o país durante um período de grande confusão. A primeira-dama, a Eleanor Roosevelt, ela usou o quarto do Lincoln como escritório e disse que sentia a presença dele enquanto trabalhava lá até tarde da noite. Um outro relato de avistamentos do presidente Lincoln teria vindo da própria rainha Guilhermina, que durante a visita à Casa Branca em um determinado momento ouviu uma batida na porta do seu quarto onde ela estava passando a noite e quando ela atendeu a porta, ela teria visto o fantasma do Lincoln, usando aquela famosa cartola. A rainha Guilhermina teria ficado tão assustada que assim que ela viu o Lincoln, ela desmaiou. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que visitou a Casa Branca mais de uma vez durante a Segunda Guerra Mundial, contou uma história que uma vez, quando ele estava saindo nu de seu banho noturno, onde ele estava fumando seu charuto habitual, ele teria dado de cara com Lincoln sentado junto à lareira no quarto. Ainda na Casa Branca, a Margaret Truman ouvia constantemente pisos estalando
portas batendo e cortinas deslizando para frente e para trás. O pai da Margaret, o presidente Harry Truman, ele descrevia a mansão como com certeza assombrada. Um dia, a Margaret decidiu que, num desafio, ela dormiria no quarto do Lincoln, o quarto que teoricamente está entre os mais assombrados por batidas e solavancos assustadores. O presidente Truman com certeza devia saber da busca fantasmagórica da filha, porque o único fantasma que apareceu naquela noite em particular foi de uma pessoa usando uma cartola, uma brincadeira pregada pelo próprio pai da Margaret. Mais recentemente, a Jenna Bush, filha do ex-presidente George Bush, que atuou de 2001 a 2009, alegou que estava dormindo em um quarto com uma lareira e que ela acordou de repente ouvindo como se uma música dos anos 20 estivesse saindo de dentro da lareira. Segundo a Jenna, ela ainda saiu correndo de medo e foi pro quarto da irmã. A irmã da Jenna, a Bárbara, achou que essa história não passava de uma bobagem e no dia seguinte, na noite seguinte, as duas foram dormir no quarto. Ambas ouviram uma ópera ensurdecedora tocando exatamente na mesma lareira. Ainda assim, as irmãs passaram a noite naquele quarto e, ao amanhecer do dia seguinte, elas contaram tudo para os funcionários da Casa Branca. Mesmo do lado externo da casa, há ruídos fantasmagóricos. A lenda diz que a abatida é o fantasma da Anna Surratt, que sacudiu as portas e portões da casa, implorando pela vida da sua mãe. A Anna foi filha da Mary Surratt, que foi enforcada em 1865, após a sua condenação por supostamente ser a conspiradora no assassinato do ex-presidente Abraham Lincoln. O choro da Anna pode ser ouvido por todo o hall de entrada da Casa Branca, mesmo com as portas fechadas. Todos os anos, no dia 7 de julho, que é o aniversário de execução da sua mãe, o fantasma da Anna é vista andando de um lado para o outro nos degraus da frente da casa, supostamente aguardando a chegada do presidente Andrew Johnson, que atuou de 1865 a 1869 e tornou-se presidente após o assassinato do Lincoln. A Anna visitou a casa teoricamente pela última vez na manhã do dia 7 de julho de 1865, em um último esforço para salvar a vida de sua mãe. Essas são apenas algumas das histórias de fantasmas que circulam sobre a Casa Branca. De fato, não há como saber se elas são verdadeiras ou não, mas elas certamente contribuem para que tenha uma atmosfera misteriosa. Se você gostou do vídeo e assistiu ele até aqui, não esquece de dar um joinha que me ajuda demais a poder divulgar o canal. Te vejo em um próximo vídeo e até já!